Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Existem alguns eventos que quem prega faz de tudo para não repetir, tipo Páscoa, Natal, velório, aniversário, né? Porque sempre está acontecendo, todo ano acontece isso. E aí, assim, eu gosto muito de não repetir mensagens, né? E aí eu estava em casa pensando que mensagem eu vou levar de Páscoa que eu ainda não tinha levado, né? Que eu ainda não tinha pregado, não tinha levado alguma reflexão. E aí eu sempre tive a curiosidade de conhecer cada texto, de conhecer cada parte da Bíblia, e tenho ainda hoje, né? E eu trouxe esse texto de Mateus capítulo 27, que fala da morte de Jesus. Vamos ver? Mateus 27, lá no final de sua Bíblia, capítulo 27, fala sobre a morte de Jesus. E tem alguns sinais que aconteceram na morte de Jesus e que são muito importantes. Está aqui, ó. Certo. Obrigado. Que são importantes para nós, e eu confesso para você que a gente lê, muitas vezes não passa desapercebido. São os dois versos que nós vamos estar estudando. Hoje eu vou falar apenas de algumas coisas que estão nesse verso 45 e lá no verso 51. No verso 45 começam os sinais que aconteceram naquela ocasião da morte de Jesus. E lá no versículo 51 tem mais sinais que aconteceram também. Vamos ver, verso 45 tem um sinal aí, qual foi? 45 diz qual? Diz o quê? Do meio-dia até as 3 da tarde. A NVI, graças a Deus, é bem detalhista nessa questão. Já traduz para o nosso horário, né? Meio-dia até as 3 da tarde. Houve escuridão na terra. E lá no verso 51 diz outros sinais que aconteceram. Olha lá, no verso 51 houve outros sinais. Olha, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O que é que aconteceu mais? A terra tremeu, as rochas se partiram. Verso 52: os sepulcros e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Esses são sinais que aconteceram, sinais miraculosos que aconteceram na morte de Jesus. E hoje eu quero falar só sobre 2 deles. No próximo culto que eu vier, eu falo do restante. O primeiro que eu vou falar está aí no versículo 45. É o momento em que a terra ficou escura. Quando eu falei isso para o Benjamin ontem, né, a gente estava explicando a Páscoa para os nossos filhos, ele ficou assim: pai, a terra escureceu, né? A gente cantou isso no verso, né, na música, né? A terra escureceu, né? A terra escureceu quando Jesus foi, a terra escureceu. Olha só, vamos fazer um pouco da cronologia do que aconteceu lá no Monte da Caveira. Eu não sei se você já pesquisa as coisas de Jerusalém. O Monte da Caveira está lá até hoje, né? E
O Monte da Caveira é uma muralha assim grande, não é, acho que é um pouco maior do que esse prédio, deve ser mais ou menos do tamanho desse prédio aqui que nós estamos, e ele dá a imagem que tem 2 olhos e uma boca, de pedras, né? Por isso que era chamado de Monte da Caveira. E foi tão estranho o que fizeram com o comércio em Jerusalém, em relação à pessoa de Jesus, que nesse lugar que tem lá o Monte da Caveira, que tem lá, dá para ver direitinho os olhos e tudo, é um estacionamento embaixo. Vou colocar em outro lugar, o lugar da crucificação de Jesus. Dizem que a casa de que o Pedro morou, que está lá, como o Pedro morou, não é a casa de Pedro. Dizem que um monte de canto que eles colocaram, dizendo que colocaram como para virar ponto turístico, na verdade. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Aí vamos fazer um pouco da cronologia do que aconteceu. Das 9 da manhã até meio-dia, que foi exatamente na sexta-feira, que a gente chama de Sexta-feira Santa, das 9 da manhã até meio-dia, os soldados tiveram muito trabalho na crucificação de Jesus e dos 2 homens, dos 2 ladrões, né, que foram crucificados ao lado de Jesus. A gente vai ver isso do verso 33 até o verso 38, vamos ler? Lê ali para a gente, verso 33 desse mesmo capítulo, até o verso 38. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, quer dizer, lugar da caveira, e deram para ver o Cristo lá no céu. Mas ele depois de falar, recusou-se a beber. Depois de crucificaram, mediram as roupas dele, tirando o sol. E, sentando-se, vigiaram o amigo. Em cima de sua cabeça colocado por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, filho de Deus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Isso, tudo isso parece que a gente lê em alguns versículos, mas isso tudo aconteceu em 3 horas. Todo esse processo de colocar a placa, crucificar os 2 ladrões. A crucificação não era um negócio instantâneo, não era como apertar o start de uma música, né? Era um período de 3 horas onde aconteceu isso, e o povo ali, havia uma multidão de espectadores. E aí, ao meio-dia, o que é que aconteceu ao meio-dia? Parou todo mundo para o almoço? Não. Ao meio-dia, o que é que aconteceu no verso 45? A terra escureceu. Olha que hora que foi que a terra escureceu. Exatamente na hora que o sol fica mais forte. Para mostrar o que, gente? Isso é para mostrar o quê? Para que Jesus e Deus fizeram isso exatamente ao meio-dia, sobre toda a terra? Para quê? Isso foi profetizado. Isso que aconteceu no dia da crucificação de Jesus foi profetizado no livro de Amós. Veja lá, Amós capítulo 8, versículo 9. Desmarca o Mateus não, tá? Amós capítulo 8, versículo 9. Olha só, olha como Deus é perfeito. Muito tempo antes de Jesus nascer, olha o que Deus falava em Amós 8, 9. Olha o que Jesus falava. Vamos ler juntos? Naquele dia, vamos lá juntos? Naquele dia, declara o Senhor, o soberano: farei o sol se pôr ao meio-dia, em plena luz do dia escurecerei a terra. Isso antes de acontecer. Olha a palavra de Deus sendo profetizada e acontecendo. Olha o detalhe: escurecendo que horas, gente? Meio-dia. Deus falando
um fato que ia se cumprir no dia da crucificação de Jesus. Quando um judeu ou um leitor inteligente, uma pessoa que entende que isso não pode ser dado, esse fato não aconteceu com ninguém na face da terra. Esse fato só aconteceu com a pessoa de Jesus. A terra escureceu em pleno meio-dia, e Deus dizendo: eu vou fazer o sol escurecer ao meio-dia, eu vou fazer. A escuridão ocorreu de uma forma inesperada ao meio-dia, e isso ficou de meio-dia, olha só, até as 3 horas da tarde. Alguém já viu algum eclipse durar isso tudo, gente? Alguém já viu algum eclipse durar 3 horas de duração? Não. Primeiro, que eclipse não dura 3 horas. Segundo, preste atenção, quando é que eclipse acontece? Vamos ver quem sabe responder essa pergunta. Quando é que eclipse acontece? Um fato que é natural em todos os eclipses, quando é época de lua cheia. Entendeu? Só que é interessante quando a gente vai estudar a cronologia dos fatos. A época da Páscoa do judeu sempre é diferente da nossa aqui. É diferente um pouco, né? E a data que acontece lá no meio judaico, como era antigamente, nunca é em data de lua cheia. Lua cheia sempre tem uma data certa, né, para acontecer. A gente não vê no calendário, né? Uma data certa para acontecer. Nunca a Páscoa aconteceu em época de lua cheia. Então, esse fato não poderia ter sido um eclipse, principalmente ao meio-dia, entendeu? E durou de 12 horas até 3 horas, a hora em que o sol é mais forte. Esse ato sobrenatural de Deus, como diz o livro de Amós, né, tem algo a nos ensinar sobre Jesus. Primeiro, para mostrar que Jesus ele tem poder no céu e na terra. Lembra o que Jesus disse? Ele disse um dia aos discípulos dele assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele não tinha autoridade ali só sobre os discípulos, ele tinha autoridade no céu e na terra. E ele diz: foi-me dada essa autoridade. A morte de Jesus fez todas as pessoas fixarem os olhos no alto. Todo mundo começou a olhar para o alto, porque sabiam que não era época de eclipse, não era época de lua cheia. Todos estavam com os olhos nos céus. E por que tinham que olhar para o céu mesmo? Porque foi dada a Jesus toda a autoridade no céu e na terra, e a autoridade de Jesus vem de cima para baixo. Lá em Mateus 24, 30, olha só o que diz. Mateus 24, 30. Acompanhe comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Por que o Senhor vem nas nuvens? Eu já preguei isso quando a gente estava estudando sobre o livro de Apocalipse, quando a Bíblia mostra que Jesus vai vir sobre as nuvens para mostrar autoridade, para mostrar que a autoridade dele é de cima para baixo. Não existe autoridade de baixo para cima, só existe autoridade de verdade de cima para baixo. Jesus fará as pessoas passarem pelo mesmo sinal que eles passaram no dia da crucificação de Jesus. Eles passarão pelo mesmo sinal no dia da vinda, na segunda vinda de Jesus, quando ele vai vir sobre as nuvens. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que ele vem com as nuvens, todo olho verá
até mesmo aqueles que o transpassaram. Olha o detalhe, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Todo olho verá, até as pessoas que transpassaram Jesus vão ressuscitar e vão ver o dia da sua vinda vindo sobre as nuvens. Para mostrar para quê, gente? Para que as pessoas que transpassaram Jesus vão ver a cena de novo de Jesus mexendo com os céus? Para mostrar que Ele é o mesmo. Vocês estão entendendo? Para mostrar que Ele é o mesmo. Imagina, aquelas pessoas que mataram Jesus, transpassaram Jesus, vão ressuscitar e ver a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Imagina o que vai acontecer na mente delas. Rapaz, é a mesma cena de novo. Ele manda do céu na terra. Naquele dia nós vimos. E se você ler o texto com cuidado de Mateus 27, vai ver que algumas pessoas, depois que aconteceu isso, começaram a dizer: rapaz, ele realmente era o Filho de Deus. Não foram todas as pessoas, mas algumas pessoas confessaram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Certo? Qual é o propósito de Jesus mostrar esse sinal em sua morte? Declarar a autoridade dele sobre os céus. Atos capítulo 1, versículo 11, para a gente terminar esse ponto aqui. Atos capítulo 1, versículo 11. Quem achou aí pode ler. É um fato que aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. O que os anjos falaram com os discípulos. Atos 1, 11. Pode ler. E disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, quando vocês foram levados ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então, da mesma forma que os discípulos viram Jesus subindo, olha só a cena, olha só. Os discípulos ficaram olhando Jesus subindo, sendo assunto aos céus, e ficaram ali, vendo o finalzinho do calcanhar de Jesus subindo nas nuvens. E aí ele fica, quando a gente vê um balão subindo, a gente fica vendo até ele desaparecer, né? E ali os discípulos ficaram também olhando Jesus subindo. E antes de eles pararem de olhar ali para Jesus, os anjos apareceram do lado e disseram: varões galileus, vocês estão olhando aí para cima? Essa cena que vocês viram, ela vai acontecer de novo. Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer. Da mesma forma. Para quê? Para mostrar sua autoridade nos céus. Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém? E aí, vamos voltar para Mateus 27. Mateus 27, vamos para o verso 51, porque tem uma parte importantíssima desse verso 51. Vamos ler juntos? Mateus 27, 51. Diz assim: naquele momento, o que aconteceu? O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Este véu, o templo tinha três partes. Tinha o átrio, o pátio, onde era sacrificado os animais. Tinha o santo lugar, que era assim que entrava dentro do templo, o tabernáculo. E tinha o santo dos santos, onde ficava a arca. E era dividido por um véu muito extenso, de 18 metros mais ou menos. E o sacerdote não poderia entrar ali de qualquer forma, e nem qualquer dia. Ele só entrava uma vez no ano. E quando ele entrava ali, ele tinha que entrar com seus pecados perdoados. Porque na tradição, nos ensinos do Antigo Testamento,
Se ele entrasse com pecado, o que aconteceria? Ele morreria. E era tão séria a entrada ali, ele só poderia entrar sozinho, que amarravam uma corda e tinham sinetes na roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, que quando ele entrava, enquanto tivesse as pessoas lá fora ouvindo os sinetes da roupa do sacerdote tocando, sabiam que ele estava vivo. Eu fico imaginando, queridos, é a sensação de entrar e ficar com dúvida se ele já tinha confessado todos os pecados, hein? É complicado, não é não? Tem que ter muita, como dizer assim, tem que ter muita certeza de que confessou todos os seus pecados e que o Senhor os perdoou, porque é um risco de morrer, né? Então, nesse local, homem algum poderia entrar com seus pecados não perdoados, e só poderia entrar o sumo sacerdote. Não era um local que o público poderia visitar, não era um local que, vamos confessar, qualquer um poderia confessar seus pecados e entrar, só o sumo sacerdote poderia entrar. Era o local mais reverenciado e temido dentro da religião e pelos sacerdotes na época de Cristo. O véu, ele revelava a separação entre a santidade de Deus e os homens pecadores. Então, as pessoas colocavam ali seus animais à porta do templo, do tabernáculo, entregavam ao sacerdote, ele sacrificava, pedia perdão pelos pecados do povo, e logo depois ele entrava com seus pecados também perdoados. E foi esse véu, o último véu de 18 metros que se rasgou, que separava o local onde ficava a arca do local do santuário. Se bem que na época de Jesus não havia mais a arca já havia sumido, né? E foi exatamente este véu que se rompeu na hora em que Jesus disse: está consumado. Na hora que Jesus disse: a ti, ó Pai, entrego o meu espírito, o véu se rasgou. Mais uma vez, Jesus mostra que a autoridade dele é de cima para baixo, e ele tem autoridade sobre o templo, ele tem autoridade sobre a fé judaica, e mostra que ele tem autoridade sobre toda a terra. E olha o detalhe: como que alguém consegue rasgar o véu? Como que alguém consegue rasgar um véu de 18 metros de altura, de cima para baixo? A pessoa mais alta, vamos supor que é uma pessoa de 2,10 metros, nem ela conseguiria fazer isso, não é verdade? Chegaria nem na metade para rasgar o véu. O véu foi rasgado no meio, em duas partes, de alto a baixo. Quando o véu foi rasgado de alto a baixo, no meio, isso mostra que não foi uma ação humana, foi ação de Deus. Não foi desgaste, porque os sacerdotes, os levitas, não deixavam isso ocorrer. O que Jesus queria mostrar com o véu sendo rasgado? O que Jesus queria ensinar com o véu sendo rasgado? Lembre, somente sacerdotes tinham acesso ao lugar santíssimo, ou santo dos santos. Eles diziam que lá era um lugar onde Deus estava presente. Quando Jesus, com sua morte, rasga o véu do templo de alto a baixo, ele mostra que ele não precisava de templos, ele não precisava mais de véus para separar. Deus não tinha mais como ficar separado do seu povo. Amém? Ele queria estar perto. Lembra que eu tenho ensinado desde o começo do ano
que a igreja é o corpo de Cristo, Deus sempre quis andar com o seu povo. O povo judeu precisava, para aquela pessoa, a pessoa que entrava ali, o sumo sacerdote, primeiro ele precisava ter uma posição religiosa, precisava ser sumo sacerdote. No meio do povo judeu tinha duas facções religiosas muito fortes. Quem lembra o nome delas? Pode ser. 2 grupos religiosos fortes foram os que mais perseguiram Jesus: os fariseus. Quem mais? Os saduceus. Olha agora isso aqui que eu vou dizer. Os fariseus, eles tinham a preocupação de pesquisar a palavra, de viver a palavra. Essa era a preocupação deles, de cumprir a lei de Moisés. E eles criam na ressurreição dos mortos. Olha o detalhe: os saduceus eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus, eles eram mais políticos do que bíblicos, do que olhar as escrituras. Também eram homens que pesquisavam as escrituras, mas não eram tanto como os fariseus. E é interessante, se você fosse só aí, por essa explicação que eu estou dizendo, escolher quem tinha que ser sumo sacerdote, você escolheria quem? O fariseu ou o saduceu? O político ou aquele que olha mais a palavra? O fariseu. Mas adivinha quem era sempre o sumo sacerdote? Saduceus. A política já estava metida no meio da religião. Não tinha sumos sacerdotes fariseus, só tinham sumos sacerdotes saduceus. E é como se fosse o presidente da Câmara dos Deputados. O partido dele ali, ele batia o martelo. Pode ver, estamos vendo aí o Brasil tentando sair do prego, tentando engatar a primeira marcha para mover a questão da anistia, e o presidente da Câmara segurando. Então era importante a posição do sumo sacerdote saduceu para o grupo dos saduceus. Sempre era eleito um sumo sacerdote saduceu. Então era uma posição que, para entrar no templo, tinha que ser líder religioso, tinha que ser líder político. Olha só, líder político. E outra, tinha que ter dinheiro. Os saduceus tinham mais bens e propriedades do que os fariseus, eles eram melhor financeiramente. Então, quando a gente vai olhar esse cenário que Jesus encontrou na época do templo, a gente vê o quê? Que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Tem que ter uma posição sacerdotal, tem que ser um líder político e tem que ser uma pessoa rica. Agora me diga, era isso que Deus queria quando fez o tabernáculo? Não. Quem foi o primeiro sumo sacerdote? O irmão de Moisés, Arão. O que eles eram? Escravos no Egito. Escravos no Egito. Não eram homens de posição, não eram homens ricos, eram escravos. Vocês estão entendendo? Então, quando o Senhor rasga o véu do templo, Ele está dizendo assim: ó, eu não quero nada disso. Acabou essa era de política, acabou essa era de posições religiosas, acabou esta era de só quem pode entrar são pessoas que têm uma posição financeira elevada. Acabou. Era Jesus dizendo assim: basta, estou cansado disso, não existe mais esse passe livre para essas pessoas que têm posição financeira, política elevada. Não é assim.
Jesus veio para mostrar uma outra forma de pensar sobre quem pode entrar na presença de Deus. Essa outra forma está descrita em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus 10, 19 e 20. Veja lá comigo, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Acharam? Vamos ler o 19 e o 20. Vamos ler juntos. Portanto, irmãos, temos plena, o que é que diz aí? Plena confiança para entrar onde? No Santo dos Santos. Está lembrando aí do Santo dos Santos? Santo dos Santos é onde? O lugar onde o véu foi rasgado. Ele está dizendo o lugar da santidade de Deus. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. É pela posição financeira? É pela posição religiosa? Pela posição política? Nenhuma dessas coisas. É pelo sangue de Jesus. Agora diz aí, olha o próximo verso, diz assim, ó: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então preste atenção, pensa comigo, o que é que o véu representa? O véu rasgado significa o quê? O corpo de Jesus que foi rasgado. Oh glória, amém? O corpo de Jesus que foi rasgado. Então quando a gente lê e observa as explicações, a gente vai vendo assim, olha só o que significa isso. Jesus não rasgou somente o véu por rasgar, como se estivesse indignado com o sistema judaico. Ele foi para aquele véu simbolizava o corpo de Jesus. E agora eu e você temos acesso ao corpo de Cristo. Nós hoje somos o corpo de Cristo, a igreja. Não haverá mais líderes religiosos que acessem Deus e os crentes comuns não consigam fazer isso. O Senhor Jesus diz aqui, o escritor de Hebreus, que abriu um novo caminho para Deus através do seu sangue. Nós temos o que? Nós temos que ter o quê? O que é que diz aí que temos que ter? Plena confiança. Olha só, irmãos e irmãs, não é um tipo de confiança ou pouca confiança. A minha confiança tem que ser plena, cheia, como esse copo estivesse cheio, plena confiança. Eu tenho que ter plena confiança, certo? O Senhor Jesus Cristo abriu o caminho para nós até Deus. Plena confiança no perdão, plena confiança na purificação que há no sangue de Jesus. Lembram que o João escreveu sobre o sangue de Jesus? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que é que o sacerdote precisava fazer para entrar no Santo dos Santos? Ter todos os seus pecados perdoados. E o que é que nós precisamos fazer para chegar até Deus? Ter os nossos pecados. Então, irmãos, presta atenção. Isso aqui aperta meu coração, porque eu não posso chegar a Deus de qualquer maneira. Eu preciso chegar a Deus com os meus pecados perdoados. Vocês estão entendendo? O Senhor me aceita do jeito que eu estou. Sim, mas Ele não quer me deixar do jeito que eu estou. Ele quer me perdoar e me transformar. Vocês estão entendendo? O sacerdote não poderia entrar na presença de Deus com seus pecados. Assim eu não posso me chegar a Deus se eu não passar pelo altar do sacrifício. Antes de entrar no Santo dos Santos, tinha que passar pelo altar do sacrifício. Qual é o nosso altar do sacrifício? A cruz do Calvário, onde Jesus derramou o seu sangue para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então uma coisa que quando nós olhamos essa época da Páscoa, quando nós vemos cenas da crucificação de Jesus, quando nós lemos e refletimos sobre a morte de Jesus, temos que pensar que aquilo ali não foi só por amor
foi por causa dos nossos pecados, para levar e perdoar os nossos pecados, e não só para perdoar, diz para nos purificar de nossos pecados, porque uma coisa é perdoar, o Senhor não quer só perdoar, diga comigo, Deus não quer só me perdoar, Ele quer purificar, amém? Que quando você é purificado, presta atenção, você não volta mais a praticar aquelas coisas. É o que Jesus dizia: o que mentia não mente mais, o que furtava não furta mais. Por que não furta mais? É porque entrou na igreja. Não, nossa, está dando abuso dessa expressão que as pessoas estão dizendo hoje. Está entendendo? Está indo na igreja. Fulano até mudou, está indo na igreja. Ninguém muda por ir à igreja, gente. As pessoas mudam de verdade por irem até os pés de Jesus e se arrepender dos seus pecados. Amém? As pessoas são mudadas por causa disso. Jesus mostra com essa cena do véu rasgado que não haverá mais objetos santificados ou áreas santificadas onde o pecador arrependido não encontre Deus porque ele não é um sacerdote. Não tem mais isso. Eu e você podemos encontrar Deus aonde for. O véu rasgou, nós temos livre acesso. O corpo de Jesus nos deu um novo caminho. É isso que está dizendo. O corpo de Jesus nos deu um novo caminho. Lembra o que Jesus diz? Toda vez eu leio esse texto na ceia, Lucas 22, 19: este é o meu corpo que é dado por vocês. Está vendo a conexão desse texto da ceia com isso que eu estou dizendo? Esse é o meu corpo que é dado por vocês. Por que é dado por mim? Para me substituir. Não só isso, é dado para que eu tenha acesso a Deus, para que eu tenha um acesso a Deus, um novo e vivo caminho a Deus. Vamos entender melhor isso aí em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Olha o que ele fala. Vê ali, o 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e nos deu a cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, e ele daqui enche todas as coisas em todo e qualquer circunstância. Olha só, gente. O seu corpo é o quê? A igreja hoje. Seu corpo é a igreja. Presta atenção. Quando eu falar igreja, para de ter a imagem de templos, de megas igrejas. Para de ter essas imagens. Não é igreja. A igreja, eu já te disse há vários domingos que eu estou pregando, dizendo, é a igreja que está na rua, é a igreja que está discipulando, é a igreja que está evangelizando, é a igreja que está atraindo os perdidos a Cristo. Essa é a igreja. Vocês estão entendendo? Eu tenho alunos que são cristãos, que são dessas megas igrejas, e sabe uma coisa que eles falam assim, que eles ficam muito tristes, porque os cultos se reúnem 2, 3, 4 mil pessoas nas igrejas deles, e no dia do evangelismo você sabe quantas vão? Às vezes não vão nem 10. Dá pelo menos para tem uma proporção. É uma proporção de 10 para 4 mil. É muito pouco, né? Não é isso? Muito pouco. A igreja são aqueles 10. Vocês estão entendendo? A igreja, queridos, são aqueles 10.
A igreja é os que estão orando nas vigílias. A igreja é aqueles que estão clamando, orando pelos enfermos. A igreja são aquelas pessoas que estão estudando a palavra para ensinar a outros. A igreja são estes. A igreja são estes que estão com o corpo de Cristo sendo ativo. O corpo de Cristo, ele não é estático, ele não é parado, ele está em movimento. Ele diz aqui, que é o versículo 23, a plenitude daquele que enche o quê? Todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Hoje o tempo são os cristãos convertidos que têm acesso a Deus. Capítulo 3 de Efésios, versículo 12, veja aí. Capítulo 3, versículo 12. Olha o que aqui fala. Pode ler. Por intermédio de quem tem livre acesso a Deus e confiança pela fé nele. Olha só. Olha, Jamila aí, olha, Eliane. Por intermédio dele nós temos livre acesso a Deus agora. Por intermédio do Senhor Jesus. E ele repete a palavra confiança, né? Confiança pela fé nele. Jesus rasgou o véu do templo em duas partes, a mostrar o seu corpo que foi rasgado. Eu tenho muitas coisas para ilustrar essas duas partes, muitas coisas mesmo. A lei, os profetas, como se o Senhor estivesse dizendo assim, está vendo a lei e os profetas? Eu mando nisso aqui, está vendo o Antigo e o Novo Testamento? Jesus dizendo assim, eu mando nisso aqui, eu mando de cima para baixo, tudo está submisso a Jesus, como ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes você e eu, para sermos perdoados, queridos, olha, presta atenção nisso aqui, antes eu e você, se Jesus não tivesse vindo, para sermos perdoados, primeiro nós precisaríamos nos converter ao judaísmo. Segundo, os homens precisariam ser circuncidados. Terceiro, precisariam obedecer à lei de Moisés. E todo ano ir a Jerusalém levando pombos, bois, ovelhas, para que a gente tivesse perdão dos nossos pecados. Era assim. Hoje, o Evangelho chega a todos os lugares por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz e por causa dessa simbologia que Jesus fez rasgando o véu do templo. Hoje podemos relembrar o que o profeta João Batista disse ao ver Jesus. João Batista, quando olhou para Jesus, disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em qualquer pessoa que crê no mundo todo, em qualquer lugar, dentro de um presídio, num hospital, dentro do banheiro orando, ou em qualquer lugar, no local de trabalho, dentro de uma cozinha, dentro do seu quarto, em qualquer lugar, o Cordeiro de Deus tira os nossos pecados. Eu não preciso ir e me tornar sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. Eu já tenho livre acesso ao Santo dos Santos, onde Deus está, através do sangue de Jesus que perdoa todos os nossos pecados. Temos acesso a Deus através do sacrifício e do perdão dos pecados que só podemos encontrar na pessoa de Jesus. Vamos concluir. O primeiro sinal que foi a terra escurecer mostra que o local, que o lugar da gente, o lugar que eu tenho que estar hoje, é prostrado diante do Senhor Jesus. Porque a partir de hoje, eu preciso viver em submissão, em exaltação ao Filho de Deus, que tem autoridade no céu e na terra. Eu não posso ficar peitando Deus. Eu não posso ficar batendo boca com o Senhor, questionando Deus como se Ele fosse o meu irmão, ou humano que nem eu. Eu não posso. Eu preciso estar em submissão. Tem coisas que nós não entendemos que Deus está fazendo, mas eu tenho que estar em submissão e dizer: Senhor, eu não entendo tudo o que o Senhor está fazendo, mas eu estou aqui em submissão.
como diz Paulo em Romanos 14:11, diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus. E isso é o que vai acontecer, que precisa acontecer com cada crente em Jesus: confessar que Jesus é Deus e viver prostrado diante dele em submissão. O segundo sinal, que é o véu sendo rasgado, nos leva a chegar a Deus com fé e confiança no poder do sacrifício do Senhor pela minha vida e pela sua. Através do sacrifício de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado e nos adota como filhos no contexto do corpo dele, que é a igreja hoje. E entenda, igreja não é o que acontece dentro de quatro paredes, é o que acontece mais dentro, na rua. Quando eu estou vendo pessoas evangelizando na rua, eu não tenho problema de chegar junto delas e dizer: eu posso estar junto, também sou de Jesus. Eu sei que seria aceito ali. Hoje, né, em certas igrejas, eu nem posso ir, você sabia disso? Tem certos lugares que eu não posso ir, porque por causa da minha crença na palavra. A minha crença na palavra. Tem certos lugares que, por exemplo, se eu for em certos lugares, certas igrejas, eu preciso sentar em certos lugares, onde só senta homem, em outros lugares só senta mulher, não é assim? E outros que as mulheres que minha esposa for tem que usar um véu, né? Tem outros lugares em que se tem revelações que estão fora do contexto da palavra. Então, se eu questionar isso, talvez eu com certeza serei expulso, né? Talvez chamem uns seguranças para me tirarem dali. Vocês estão entendendo? E o que a palavra de Deus me mostra hoje? Que eu não preciso desses líderes, desses sumos sacerdotes, mesmo da época de Jesus, os mesmos estão acontecendo hoje. Hoje a gente vê igrejas com a cara dos seus sumos sacerdotes na porta, né? Eu não preciso. Você não precisa de mim para chegar a Deus. Eu já disse aqui, nós precisamos somente de Jesus para chegar a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Amém? Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, quando eu chego ao Senhor com essa confiança, nesse contexto dessa igreja em movimento, o relacionamento com Deus agora é através de uma pessoa, não é através de um ritual do Antigo Testamento, é através de uma pessoa. Nós não temos mais locais santos, entendeu? Nós não temos mais locais santos, nós não temos mais sacerdotes escolhidos, nós não temos mais nenhuma religião certa, nós não temos. Olha, qual é a sua religião? Eu não tenho isso, gente. O que Tiago disse? O que é religião? Visitar a viúva e ajudar as órfãs. Quando eu falo que isso é religião, eu penso, que religião é essa? É religião que imita o que Jesus fez. O que Tiago estava falando? Religião é a vida prática de Jesus. Vocês estão entendendo? Essa é nossa religião. Não tem a ver com placa de uma igreja, não tem a ver com um conjunto de regras. Nós temos hoje um novo e vivo caminho para chegar a Deus, em comunhão com Deus. Esse caminho é Jesus. É um novo caminho. Diga comigo, eu tenho um novo caminho que é Jesus. Ele me deu uma nova oportunidade. Amém? Como Jesus disse em Apocalipse 21:5, ele diz assim: eis que eu faço novas todas as coisas. E o Senhor está fazendo isso em nossas vidas. Você sabe qual é o significado da palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem, porque era o símbolo da passagem do povo de Israel, passando da vida de escravo no Egito, atravessando o mar para uma nova vida.
Então, quando o Senhor Jesus está morrendo na Páscoa, Ele está dando um verdadeiro significado para a Páscoa. O judeu ainda celebra a passagem do Mar Vermelho. Nós estamos celebrando a saída da escravidão do pecado para um novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Amém? É essa a nossa Páscoa. Porque nós não estamos celebrando a passagem do Mar Vermelho. Eu não tenho parentes que atravessaram o Mar Vermelho. Vocês estão entendendo? Mas eu tenho uma vida que saiu da escravidão do pecado, que atravessou pelo vale da sombra da morte. Jesus tirou da lama do pecado e me deu, como diz aqui o livro de Efésios, um novo e vivo caminho, como diz o livro de Hebreus, através do sangue de Jesus. Amém? Nós temos isso. Essa é a nossa Páscoa. Então, quando Jesus morre na cruz e acontece esses sinais miraculosos da terra escurecer e o véu do templo se rasgar, isso tem um simbolismo poderoso para as nossas vidas. E que a gente, quando vai estudar, precisa olhar: nossa, isso aqui não foi por acaso, sim, por quê? Então, na próxima semana que eu vim pregar para vocês, eu vou falar sobre a terra tremer, os mortos ressuscitarem, as pedras se racharem no meio. Vou estar falando sobre isso aí, tá bom? Os outros sinais miraculosos. Porque se eu fosse falar de cada um, imagina, a gente ia sair daqui meia-noite, né? Só esses dois, olha quanto tempo já foi, né? Então, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês e fazer com que a Páscoa de vocês seja um momento para um novo caminho, uma nova vida, um cumprir dessa palavra que Jesus disse aqui: eu estou fazendo novas todas as coisas da vida de vocês. Amém? Vamos orar. Agradecemos, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra, porque o Senhor está fazendo coisas novas em nossas vidas. A Tua palavra renova a minha fé, renova a minha confiança, renova a nossa esperança em Ti, Senhor. Porque tem muitas lutas, tem muitas circunstâncias que passamos, que muitas vezes atrapalham, Senhor Deus, embaçam a nossa confiança. Que o Senhor Deus venha com a Tua palavra solidificar a nossa fé no Senhor, consolidar, Senhor Deus, a nossa confiança em Ti. Obrigado porque o Senhor já abriu um novo caminho para termos acesso a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Nós só podemos chamar Deus de Pai por causa que o Senhor rasgou o véu, dando livre acesso ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo poder do Teu sangue que nos purifica de todo pecado. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há pecado que Ele não possa purificar. Nos acheguemos a Ele, irmãos. Nos acheguemos a Ele com confiança e fé no seu perdão, na sua regeneração, na sua purificação, pedindo a Ele perdão dos nossos pecados. Que o Senhor continue a operar em nossas vidas, que o Senhor continue a agir em nosso ser, e que o Senhor Deus venha renovar e fazer novas todas as coisas na vida de cada irmão aqui nesta noite. Cuida, Deus, de nossas famílias e guarda de todo mal. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E glória ao Senhor.